botar do meio em diante, do volante ao atacante. Começo com você, Kellen Cristina, dos Diários Associados. Otávio, do Atlético, Juninho, do América, Alan Franco, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk, do Atlético e Matheus Davó, do América. Agora é naquele ritmo 2 do WhatsApp, hein, gente? Aquele acelerado. Alan Franco, Atlético, Matheus Henrique, Cruzeiro, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk, Atlético e Paulinho, Atlético. Lucas Romero, Cruzeiro, Alan Franco, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk, Atlético, Caio Jorge, Cruzeiro, Paulinho, Atlético. Lucas Romero e Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro e Hulk e Daverson, do Atlético. Lucas Romero, do Cruzeiro, Juninho, do América, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk, do Atlético, Caio Jorge, do Cruzeiro. Lucas Romero, do Cruzeiro, Alê, do América, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk, Atlético, Jonathan, Atlético e América. Otávio, do Atlético, Matheus Henrique, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk, do Atlético, Caio Jorge, do Cruzeiro e Paulinho, do Atlético. Alan Franco, Atlético, Matheus Henrique, Cruzeiro, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk, Atlético, Caio Jorge, Cruzeiro. Juninho, América, Matheus Henrique, Cruzeiro, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Daverson e Hulk, do Atlético. Lucas Romero e Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk e Paulinho, do Atlético. Lucas Romero e Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk, Atlético, Caio Jorge, Cruzeiro. Lucas Romero e Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk e Paulinho, Atlético. Lucas Romero, do Cruzeiro, Alan Franco, do Atlético, Matheus Henrique, do Cruzeiro, David Braga, do Atlético, Hulk, do Atlético, Caio Jorge, do Cruzeiro. Alan Franco, Atlético, Matheus Henrique, Cruzeiro, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk e Paulinho, do Atlético. Lucas Romero e Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk e Paulinho, do Atlético. Lucas Romero, do Cruzeiro, Alan Franco e Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk, do Atlético e Caio Jorge, do Cruzeiro. Lucas Romero, do Cruzeiro, Alan Franco e Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk e Paulinho, Atlético. Lucas Romero, do Cruzeiro, Otávio, Atlético, Matheus Henrique e Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk, Atlético, Caio Jorge, Cruzeiro. Lucas Romero, do Cruzeiro, Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk, do Atlético e Caio Jorge, do Cruzeiro. Lucas Silva, Cruzeiro, Matheus Henrique, Cruzeiro, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk e Paulinho, Atlético. Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk e Paulinho, do Atlético, Caio Jorge, do Cruzeiro. Lucas Romero, do Cruzeiro, Alê, do América, Zaratio, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro e Hulk e Paulinho, do Atlético. Lucas Romero, Cruzeiro, Alan Franco, Atlético, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk, do Atlético e Caio Jorge, do Cruzeiro. Alan Franco, Atlético, Juninho, América, Matheus Pereira e Caio Jorge, do Cruzeiro, Hulk e Paulinho, Atlético. Lucas Romero e Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk, do Atlético e Caio Jorge, do Cruzeiro. Lucas Romero e Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk e Paulinho, Atlético. Lucas Romero, Cruzeiro, Djalma, Atlético, Matheus Henrique e Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk, Atlético, Jonatas, Atlético e América. Lucas Romero, do Cruzeiro, Alan Franco, do Atlético, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Hulk, do Atlético e Caio Jorge, do Cruzeiro. Alan Franco, do Atlético, Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, do Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk e Paulinho, Atlético. Lucas Romero e Matheus Henrique, do Cruzeiro, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk e Paulinho, Atlético. Lucas Romero, Cruzeiro, Alan Franco, Atlético, Gustavo Scarpa, Atlético, Matheus Pereira, Cruzeiro, Hulk, Atlético e Caio Jorge, Cruzeiro. Otávio, Atlético, Juninho, América, Ale, América, Matheus Pereira, Cruzeiro, Gustavo Scarpa, Atlético e Paulinho, Atlético. Acabou? Acabou. Só isso? É muito voto, hein? Vou deixar o Alexandre Simões respirar por ali, fechar as contas, fechar a... Alexandre. Ô João, teve uma disputa palmo a palmo ali, cabeça a cabeça na posição de atacante, tá? Mas fechamos aqui, ó.
A seleção Guará, do meio pra frente, tem Lucas Romero do Cruzeiro com 21 votos, Matheus Henrique, também do Cruzeiro, com 21 votos, Gustavo Scarpa do Atlético com 24 votos, Matheus Pereira do Cruzeiro com 32 votos. E a dupla de ataque é formada pelos artilheiros da temporada. O Hulk também recebeu 32 votos, então quer dizer, Everson, Matheus Pereira e Hulk não foram unanimidades por um voto, então Hulk 32 e o Paulinho venceu uma disputa acirrada com o Caio Jorge. O Paulinho teve 17 votos e o Caio Jorge do Cruzeiro 15 votos.